E 538 depois de Cristo, edito de Justiniano, certo? Ali é o start dos 42 meses, ali que começa. Será que isso se cumpriu? São 1260 anos, vamos lembrar, né? 42 meses, 42 vezes 30, 1260 dias. Um dia para Deus como um ano. 1260 dias, 1260 anos. É símbolo de 1260 anos. Perfeito? Perfeito. Até aqui está entendido, né? Se nós formos à história, nós vamos ver todo esse período de 1260 anos se cumprindo claramente na história. 1260 anos começou em 538 depois de Cristo e terminou quando Napoleão, através do general Berthier, que a serviço dele, invadiu Roma, aprisionou o Papa Pio VI, o Papa da época, em 1798 isso aconteceu, tá? Eliminou o poder papal sobre os governos da Europa e instituiu novamente um governo secular. Então a Europa passou a ter um governo secular novamente, administrado pelos políticos, né? Somente, sem a junção do Estado e igreja entre aspas, né? Templos, né? Nós vamos entrar nesse mérito depois, não vou explicar melhor, tá? A igreja e o Estado não estavam mais juntas, então separou-se. Se nós contarmos, são 1260 anos. Exatamente 1260 anos. Fantástica a profecia e muito precisa que ela se cumpriu. Se cumpriu essa parte aqui. Tá? Eu vou continuar então com a coisa, com o estudo. Abriu a sua boca em blasfêmias, nós já explicamos as blasfêmias, né? Ele repetiu mais uma vez, deu mais ênfase às blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo. Aqui eu falei que eu ia tocar no assunto, já estou tocando, vamos chegar lá. E dos que habitam no céu. Vamos tocar uns dois assuntos aqui onde entra essa questão. Abriu sua boca em blasfêmias, nós já falamos, né? Contra Deus, né? Já falamos. Para blasfemar do seu nome, também já falamos alguma coisa agora aqui atrás sobre Jesus Cristo, o culto em véu de carne, aquela história toda. Tá? Mas aqui é interessante, e do seu tabernáculo? Ela blasfema do tabernáculo, como que isso é possível? Ela blasfema do próprio templo? É estranho, porque ela é o templo, e como é que ela vai blasfemar dela mesma? Na verdade, ela não está blasfemando dela mesma, ela está blasfemando sobre o verdadeiro tabernáculo da nova aliança, que é aquele que Cristo, com o novo concerto, trouxe para nós nos tornar templos. Nós somos os templos. A irmã Lígia é o templo, eu sou o templo, nós somos a igreja. O templo não é o templo feito por mãos de homens, como eles apedrejaram Estevão, quando ele foi contra isso, nos fariseus, no livro de Atos. Estevão foi apedrejado porque falou que Deus não quer habitar em templos feitos por mãos de homens. E os fariseus estavam resistindo ao Espírito Santo, e por isso ele foi apedrejado. Então a besta blasfema dizendo que a presença do Senhor está no altar da igreja, está lá dentro daquele templocentrismo. Não, isso é blasfêmia, porque o templo somos nós. Então eles criaram o conceito do templocentrismo, a ideia, criaram o templo de 4 paredes, com o altar, com os bancos, aquele modelo que a gente tem do templo judaico, né, que foi abolido na crucificação por Jesus, tanto que ele rachou no meio e o véu se rasgou de cima a baixo. Tá? Então Satanás, para tentar blasfemar dessa nova aliança, ele começou a blasfemar do tabernáculo, dizendo que o tabernáculo é o templo de 4 paredes. Então aqui está revelada a profecia, que a besta seria a criadora do conceito do tabernáculo como templo de 4 paredes, como templo de alvenaria. E na verdade não é. Tá? Não é isso. O templo somos nós. Tá? Também foi permitido, aqui é interessante nós tocarmos, também foi permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda tribo e língua e nação. Onde isso se cumpre na história? Nós temos que voltar para cima um pouquinho aqui nos 42 meses proféticos, né? Que são 1260 anos, que a gente já estudou um pouquinho antes. Nós todos sabemos, qualquer um que tenha um pouco de conhecimento da história geral, vai saber que houve um período negro do cristianismo na história, tenebroso, que foi o que aconteceu na Idade Média, um pouco antes, que foi a Inquisição, ao Tribunal da Inquisição. Foram as cruzadas católicas. Tá? A Inquisição foi um período em que os judeus, os cristãos, a igreja primitiva foi perseguida, foi morta pelo poder político e religioso romano.
O Império Romano perseguiu. Aqui está dizendo que a besta é o Império Romano, é a continuação. Então quem matou os cristãos, esses santos, foi o Império Romano. E se você for pesquisar na história, vai ver que isso se cumpriu exatamente na Inquisição e nas Cruzadas. Foram dizimadas várias almas assim. Isso que você fala das Cruzadas, Cavaleiros Templários. Nesse intermédio surgiram os Cavaleiros Templários, a Ordem dos Cavaleiros Templários, que faziam a segurança de quem ia de Roma até Jerusalém, né, para visitar. E surgiu essa ordem, que era uma milícia formada por homens estudados, inteligentes e tal, que também eram lutadores, né? Eles eram preparados para a luta e tudo mais. E essa ordem depois foi destituída pela própria Igreja de Roma. E aí surgiu o que a gente conhece hoje como maçonaria, essas sociedades secretas que estão por aí, se dividiram. Mas é uma história extensa, né, para a gente falar agora. Mas foi aí a raiz. Tá? Inclusive esses cavaleiros templários, eles ajudaram a cumprir essa profecia aqui, que fala da perseguição dos santos. Né? Por exemplo, no capítulo 13, versículo 7, é dito assim, que também foi-lhe permitido, no caso a besta, fazer guerra aos santos e vencê-los. Deus não iria interferir. Então eles se cumprem, matavam em nome de Deus. Iam lá, cidades onde tinham cristãos, eles matavam tudo, que eram contra, digamos, as doutrinas do catolicismo, eles matavam tudo. Judeus eram perseguidos e mortos. Né? Eles tentaram exterminar a raça judaica. Inclusive Hitler falou uma vez, ele declarou isso em um discurso, que ele iria fazer o que a Igreja Católica não conseguiu em 2000 anos, que era exterminar a raça judaica. Hitler não assassinaria os 6 milhões de judeus se os séculos do antissemitismo romano não tivessem preparado o caminho. Antes de se tornar o Papa Pio XII, o cardeal Eugênio Pacelli, núncio papal da Alemanha, entregou dinheiro do Vaticano a Hitler para formar o partido nazista. Ao se tornar Papa, Pacelli enviou uma mensagem de apoio ao Führer. Interessante o versículo 8 aqui, diz que todos os que habitam sobre a terra a adorarão. Essa besta adorarão é conotação religiosa de novo, quer dizer que é um poder religioso, é um poder que está se prestando culto a ele, está se adorando a ele. Tá? Esses cujos... isso é muito complicado essa passagem, aos que eu peço que todos que escutam essa profecia se arrependam, venham para Cristo, tá? Porque é isso que vai acontecer. Esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. É muito forte isso aqui, quer dizer que todos que se prostrarem a esse poder, a essa besta, ou se prostraram no passado, foram condenados, vão ser condenados, porque não estão com os nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. A Bíblia fala que quem não tem o nome escrito lá, não tem salvação. É muito complicado isso aqui. Então, nós estamos estudando aqui o poder romano, a transferência do poder romano. Eu peço, tomo a liberdade de passar agora para o 17, que nós vamos partir para outra fase. Nós vimos aqui que eles perderam o poder de perseguir e matar os santos, tá? Depois dos 1260 anos, né? Através do general Berthier por Napoleão. Tá certo? Isso se reflete aqui no versículo 10. Vamos ler aqui. Ó. Se alguém deve ir para o cativeiro irá. Se alguém deve ser morto à espada, é necessário que a espada seja morto. A própria palavra diz isso, né? Que quem vive pela espada morre pela espada. Né? Nisto repousa a perseverança e a fidelidade dos santos. No caso dos santos que foram até perseguidos por esse mesmo poder. Então diz que aqui está dizendo que a besta perderia o poder. Tá? Ela levava em cativeiro, então ela foi levada em cativeiro também. E a espada matava, e a espada ela caiu. Isso se cumpriu no Papa Pio VI em 1798, que foi aprisionado por Napoleão. Que dava realmente 1200 anos. Exatamente. Ele não é o chefe mor, ele não é o Pontifex Maximus. Sim. Então, como é o título, antigamente era os Césares, hoje são os Pontifex Maximus, em latim. Ele não é o representante mor da Igreja de Roma, então ele foi preso, então ele representa a Igreja. Tá? Isso se cumpriu nele, realmente ele foi preso por Napoleão e depois foi decapitado. Foi morto pela espada, morreu pela espada, viveu pela espada, morreu pela espada, matou na Inquisição, foi morto pela espada. Certo? Então aqui está profetizado que esse poder cessa. Realmente, então você iria ver a besta, só que ela não teria mais o poder de perseguir e matar, como ela fazia.
Ela iria perder esse poder. Ela não foi manifestada aí, é isso? Não foi... Como não entendi a pergunta? Ela não foi... No caso, a besta aí, você está dando a referência, seria o Papa. Sim, o poder... Ela ainda não foi manifestada aí, o poder, seria exato. agora. É isso. Ela teve uma fase e essa fase se cessou, já se cumpriu. Certo. E foi escrito antes de acontecer. Então a fase se cumpriu. O capítulo 3, na verdade, já se cumpriu. Eu tomo a liberdade de ir para o 17, que vai mostrar a próxima fase, que inclusive tem a ver com o nosso tempo. Então prestem todos muito atenção nisso. Tá? Vamos lá. Eu peço para a irmã Lígia, eu vou fazer primeiro uma leitura do capítulo inteiro, para depois fazer uma substituição. Tá? Veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e me disse: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Com ela se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Então o anjo me levou em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Veja que se repete o que está no 13, né? A mulher estava vestida de púrpura e de escarlate, adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro, cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. E na sua testa estava escrito: mistério, vírgula, tem que destacar bem essa parte. A grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos. Nós vamos estudar isso aqui logo mais. E com o sangue das testemunhas de Jesus. Quando a vi, admirei-me com grande espanto. Eu vou parar aqui, porque daqui do 7 para frente é interessante, nós vamos estudar depois. Para nós ficar interessante a leitura aqui, era bom que a gente fizesse uma tabela de conversão profética. Ou seja, você pegue os símbolos das profecias e substitua pelos seus respectivos significados, né, dentro da palavra de Deus. Tá? Então, o animal, segundo Daniel 7:23, é rei ou reino, é um poder, é um reino que se levanta do mar ou da terra, aí indiferente. Né? Mulher, segundo Efésios, capítulo 5 e 25, significa igreja. Tá? Água, segundo a palavra, em Apocalipse 17, versículo 15, no próprio livro que nós estamos lendo, tem a revelação no final. É povos, nações, multidões e línguas. Tá? Um dia, como eu disse em Números de Ezequiel, é uma referência a um ano. Então nós já estamos decifrando praticamente tudo. Ventos são guerras, está em Isaías isso. Chifres são poder, reis ou reinos. Isso está no próprio Apocalipse também, aqui para frente no 17. A revelação de chifres, são reis que receberão poder, né? Nós vamos chegar lá. Tempos são anos, por exemplo, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, como Daniel profetizou. 1 ano, 2 anos e mais metade de 1 ano, 3 anos e meio. É o tempo da tribulação. Também está revelado na Bíblia. O dragão nós já vimos, né, com bastante ênfase, que é o Satanás, e também o Império Romano. Tá? Cordeiro, todo mundo sabe que é Jesus, não tem dúvida disso, né? Ele sempre se intitula o Cordeiro. Cauda, no caso, seria o falso profeta, tá? Que vai arrebatar todos. Nós não vamos usar todos esses aqui, mas ali tem os que nós vamos usar. Então vamos lá fazer a substituição. O que eu vou fazer, né? E as estrelas, que são os mensageiros, os anjos, né? Nós vamos fazer o seguinte, vamos ler de volta aqui, mas nós vamos trocar. Por exemplo, onde tiver besta, nós vamos colocar o significado que é reino. Onde tiver mulher, nós vamos colocar igreja. Aqui no caso é uma prostituta, então é uma igreja infiel. É uma religião infiel. Igreja tem um termo meio, né, não muito apropriado. Vamos usar religião, né, ou religiosa ou religião. Tá, vamos lá então. Eu vou ler de volta substituindo. Veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças e me disse: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande cidade religiosa. Por que cidade prostituta é uma cidade? O anjo revela: a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Então, é o versículo 18 do capítulo 17. Eu não tinha falado aqui esse detalhe. E igreja também mulher também é um símbolo de igreja, segundo Efésios 5:25. Então é uma cidade igreja. Olha só, igreja em termos, né? Cidade e igreja. Mas vou trocar por religião, porque igreja é uma coisa sublime. Igreja somos nós, não é aquilo lá. Tá?